Olá a todos! Hoje iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso do ETIM Administração, cujo tema é Assédio Moral, uma perspectiva local sobre definição, influência e consequência no ambiente laboral. O grupo é composto por mim, Letícia dos Santos Ribeiro, Matheus Henrique de Oliveira, Milene Oliveira Botelho, Renan Alves Monteiro Soares, Sofia Miriam Garcia Statuti Claro e Thalita Bassanello Piedade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à instituição de ensino ETEC João Gomes de Araújo pela oportunidade da realização desse técnico em administração. Também gostaria de agradecer ao professor orientador Hércules Monteiro por toda a amizade e respeito durante esse projeto. Também gostaria de agradecer aos familiares e amigos que nos apoiaram de forma empática durante essa trajetória bem difícil. E também gostaria de agradecer aos 1.056 participantes da pesquisa, que tiraram um tempo deles para nos presentear com esses relatos e essas respostas. O assédio moral é caracterizado pela exposição dos trabalhadores a contextos humilhantes e degradantes, de forma recorrente e prolongada dentro do ambiente de trabalho. Essas repetitivas situações podem desencadear em problemas físicos e psicológicos ao indivíduo, o que em consequência gera danos à produtividade de suas determinadas funções. Historicamente, apesar do assédio moral ser um acompanhante próximo dos ambientes laborais durante os anos, nas últimas décadas, com o avanço dos estudos em relação à qualidade de vida e o desempenho no trabalho, foi verificado por pesquisadores que os trabalhadores mais satisfeitos produzem mais. Essas recorrentes afirmações geraram maior destaque nas relações humanas, e com isso, o assunto sobre assédio moral se tornou pauta nas empresas e na mídia. Porém, ainda hoje, existem muitas dúvidas a respeito do que caracteriza o assédio, quais são seus efeitos na empresa, como identificá-lo e como combater. Logo, o objetivo dessa monografia é esclarecer e desmistificar o que é assédio moral, e para isso foram realizadas pesquisas de campo, aplicadas pela internet, que foram respondidas por trabalhadores de ambos os sexos a partir dos 14 anos. Essa pesquisa demonstrou quais são os maiores alvos do assédio, quais as características do assédio mais presentes atualmente no ambiente de trabalho e se os trabalhadores sabem quais medidas tomar diante da situação. Com isso, foi possível a análise da situação atual do mercado de trabalho em relação a essa problemática. Ao longo do século XXI, pois, hoje em dia, as relações humanas são mais valorizadas no âmbito social e profissional. Segundo estudos de Campbell, Fowles e Weber, um dos pontos primordiais para se atingir a satisfação no trabalho é uma gestão democrática e participativa, onde subordinados e superiores cooperam juntos na tomada de decisões. Logo, essa prática gera sofrimento psicológico, que se manifesta em descontentamento no meio laboral. Integrando-se ao assediado, esse sentimento pode ser insulado, menosprezado, oprimido, etc. Segundo Santos, o mal pode estar no ambiente de trabalho pode acarretar até mesmo em danos mentais, como a depressão, estresse e falta de autoestima, e até físicos, como o problema de sono. Bom, uma das principais causas é a falta de instrução e preparo dos gerentes e chefes do departamento. Outra causa evidente é a forma como as tarefas são designadas aos líderes, causando estresse. E, por consequência, essa liderança ela acaba transmitindo uma pressão negativa em seus subalternos. As características do assédio elas também podem estar relacionadas a preconceitos estruturais, como, por exemplo, a questão de gênero. No ano de 2000, a ONU estabeleceu na Assembleia dos Milênios a promoção da igualdade e autonomia das mulheres. E essa necessidade de aplicação de igualdade apenas comprova que existe sim uma atenuação entre os direitos dos homens e das mulheres. O objetivo geral do trabalho é esclarecer a recorrência do assédio, os prejuízos que causam tanto no funcionário quanto para o desenvolvimento da organização e, principalmente, expor para os colaboradores do ambiente corporativo todos os seus deveres e direitos. Os objetivos específicos eles são principalmente mostrar o resultado que causa um assédio cometido no ambiente de trabalho, aplicar previsões legais para o assédio moral na legislação vigente e também elaborar estratégias na conscientização a respeito dessas práticas que configuram o assédio. A principal justificativa para a execução do trabalho foi a relevância do tema na sociedade atual, e apesar de ser recorrente, gera muitas dúvidas e especulações. De acordo com a psicoterapeuta Mary France, conhecida mundialmente como uma das maiores autoridades sobre o tema que estamos apresentando, o assédio ele pode ser determinado como uma série de condutas. Comportamento, palavra, gesto pode causar danos na personalidade, integridade e dignidade das pessoas.
E esse problema prejudica tanto na harmonia quanto na produtividade em um ambiente laboral. Ao longo do nosso curso, sempre ouvíamos que quando um funcionário se sente bem, ele vai ter disposição para trabalhar e vai produzir bem. Entretanto, se o funcionário não se sente bem, ele perde essa capacidade de desempenho e de produção. Quando uma pessoa é assediada, ela fica vulnerável e desconfortável, ocasionando essa perda de rendimento. E é isso que Peter Warr quer dizer quando fala que o ambiente de trabalho desempenha um grande poder na saúde mental das pessoas. Apesar de temas como saúde mental e empatia serem bem falados atualmente, ainda existe uma grande normalização do assédio sendo encarado como brincadeira por muitas pessoas. Quando um caso de assédio é denunciado, é muito comum a gente ver a vítima sendo culpada, descartada ou até mesmo deslegitimada. Ao longo do trabalho, falaremos sobre os direitos trabalhistas, conceitos, a análise das causas e as consequências sobre o assédio moral. O objetivo principal é esclarecer e orientar de forma que o assédio seja banalizado e melhor identificado dentro das organizações. Começando a falar de cronologia, vamos viajar para 1848, que foi o primeiro ano em que documentaram alguma coisa sobre o assédio moral. Aconteceu no movimento comunista regido por Marx e Engels, já que iam contra seus rivais capitalistas que visavam grandes lucros, deixando de lado as necessidades físicas, psicológicas e sociais do colaborador. Agora, pulando para 1917, que foi o ano dos direitos entrarem no âmbito jurídico, que ocorreu no México, levando o nome de direitos sociais, que abordavam coisas que hoje são bem conhecidas, como a média de jornada de trabalho e o salário mínimo. 2 anos depois, em 1919, logo depois da Primeira Guerra, foi fundada a Organização Industrial do Trabalho, pela Liga das Nações, trazendo normas como idade mínima para se trabalhar e proibição de trabalhar no período noturno para menores de 18 anos. Tudo isso passou a ser conhecido mundialmente como a República de Weimar. Agora, dando um pequeno salto no tempo, chegamos a 1934, na era Vargas, onde foi consolidado no Brasil, além dos direitos já citados, alguns mais, como as férias remuneradas e o descanso semanal remunerado. Agora, sobre os primeiros estudos, temos o de Maio, que foi realizado em 1917, que ficou conhecido como a experiência de Hawthorne. Nele, compararam duas equipes de trabalhadores, em um ambiente totalmente diferente. Um com luz em intervalo para alimentação e um local mais organizado, e o outro em situações mais precárias. Ao concluir e comparar os resultados, que, claro, foram melhores para a equipe com conforto, que se intensificou a preocupação com o bem-estar do funcionário. Um pouco depois, em 1959, foi publicado o livro Motivação para Trabalhar, que foi escrito por Frederick Herzberg, que baseava sua tese em duas vertentes, a higiene e a motivação, pois se o colaborador se sente bem e motivado, ele terá prazer ao trabalhar. Agora, pulando lá para 1993, que foi publicado o primeiro livro a de fato falar de assédio moral no ambiente de trabalho, onde foi citado pelo autor Heinz Lehmann o termo mobbing, que é uma atitude abusiva que ofende constantemente a dignidade psíquica do indivíduo. Definições e características do assédio moral. A psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen foi uma das pioneiras a tratar o tema assédio moral, em seu livro Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano. A autora definiu esse tipo de assédio como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Da mesma forma, a mestra em Direito Maria Aparecida Alckmin deu algumas características da conduta do assédio moral, como, por exemplo, tratar com rigor excessivo, exigir tarefas inúteis, provocar um rebaixamento funcional, invasão da intimidade e privacidade do trabalhador, propagação de fatos ou acontecimentos pessoais, controles pessoais discriminatórios, críticas constantes, isolamento, não atribuição dos instrumentos de trabalho, ofensas à honra, agressões verbais e etc. É importante ressaltar a diferença entre a questão do assédio moral no trabalho e outras práticas discriminatórias, como, por exemplo, a injúria racial ou os danos morais. A diferença, primeiro, é a questão do local em que elas ocorrem, porque o assédio moral é uma prática exclusiva do trabalho, e outra coisa que é a recorrência. O assédio moral, ele é caracterizado principalmente por sua recorrência,
Portanto, uma situação, para ser classificada dentro disso, tem que ser algo que acontece constantemente. O primeiro tipo de assédio que vou falar é o vertical descendente, que é o mais comum dentre os três. Consiste em um assédio que vem de alguma pessoa hierarquicamente superior à vítima, por meio de constrangimentos como apelidos e deboche, ou por cobranças de coisas impossíveis de serem realizadas naquele momento. Normalmente são causados por dois motivos. O primeiro é fazer com que a pessoa fique tão desgostosa que peça demissão, fazendo assim a empresa não ter de pagar seus direitos de rescisão. E o outro motivo é o desejo de impor hierarquia sobre os funcionários. O próximo é o assédio vertical ascendente, que, diferente do anterior, é realizado pelos colaboradores de nível hierárquico mais baixo sobre algum superior, usando de alguma artimanha para tirá-lo de lá, pois não foi aceito por seus subordinados. Embora incomum, pode sim acontecer. E por último, mas não menos importante, o assédio horizontal, que acontece entre pessoas do mesmo nível hierárquico, dentre os níveis mais baixos, normalmente usando preconceitos pessoais de fora do ambiente de trabalho para receber uma promoção ou apenas diminuir alguém por sua religião, sexo ou sexualidade. Consequências do assédio moral para o trabalhador. O trabalhador que sofre do assédio moral pode muitas vezes se encaixar num diagnóstico de transtorno pós-traumático tipo 2. Ocorre resultado da exposição prolongada e repetitiva de uma situação estressante. Algumas consequências do estresse pós-traumático são a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Outra consequência do estresse gerado pelo assédio moral no trabalho é a chamada síndrome de burnout. Ela é caracterizada como um distúrbio emocional e físico que causa fadiga mental extrema, estresse e pode acarretar em outras doenças, como ansiedade e depressão. A síndrome de burnout ocorre principalmente devido a jornadas de trabalho cansativas e que demandam um estresse mental muito grande. Isso pode totalmente ser relacionado ao assédio moral, no caso de como o assédio torna o ambiente de trabalho totalmente mais pesado e estressante. Além disso, vale ressaltar que essa síndrome, apesar de ser nova, desde 2019 faz parte do catálogo da OMS como uma doença ocupacional. Consequências do assédio para o empregador. Já para o empregador, as consequências são mais relacionadas ao âmbito econômico da empresa. Isso porque um ambiente de trabalho que não presta assistência e serviços além dos fatores básicos de organização e limpeza não consegue impulsionar seus funcionários. Se esse ambiente, além de não impulsionar, desmotiva aqueles trabalhadores com situações como essa de assédio, o local de trabalho não será produtivo. Isso pode ser facilmente associado a teorias administrativas de recursos humanos, como as teorias das necessidades no trabalho de Maslow, que fala que os trabalhadores precisam de muitos fatores, como os fisiológicos, de segurança e principalmente o de autorrealização para serem confiantes e produtivos dentro do trabalho. Ademais, problemas com assédio moral podem resultar em processos legais, que prejudicam tanto a moral da empresa diante do mercado, quanto a parte financeira, pois existem indenizações de assédio moral em grandes empresas que chegam a valores altíssimos, como quase R$ 1 milhão, dependendo da gravidade e do tamanho da empresa. No Brasil, o assédio moral foi conceituado pela primeira vez por Maria Esther de Freitas. Apesar da legislação brasileira apresentar em seu artigo 1º a dignidade da pessoa humana, em diversas pesquisas, entre elas uma feita pelo site vagas.com, em 2015, com mais de 4.900 profissionais, 52% disseram ter sido vítimas de assédio moral ou sexual e 34% já presenciaram algum tipo de abuso. Contudo, apesar das leis trabalhistas e da evolução das relações humanas nas empresas, os casos de assédio se mantêm em alta dentro das organizações brasileiras. A maneira mais efetiva e simples de prevenir a disseminação do assédio moral é manter a informação. Para melhor ser evitado e combatido, os colaboradores precisam saber o que é o assédio e quais as atitudes que o caracteriza. Um exemplo da propagação da informação é a criação de um código de ética para a empresa. O código visa dar parâmetros e instruções sobre seus direitos e deveres, proporcionando uma maior confiança e certeza de uma cultura contra a impunidade. É importante ressaltar que punir não é suficiente para conter a propagação do assédio, pois, muitas vezes, o assédio não é notado por se infiltrar dentro da cultura organizacional da empresa, tornando a situação naturalizada. Seria viável um local
onde os estilos de liderança seguem uma linha participativa e democrática, seguindo os ideais de igualdade entre os colaboradores. Na metodologia, envolvem a metodologia científica, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, questionário de pesquisas e universo da pesquisa. A metodologia que utilizamos foi o questionário de pesquisa. Ele é o formulário que será respondido pelos seus entrevistados. Nele vão constar todas as perguntas que, uma vez respondidas, vão te alimentar com dados valiosos para tomar decisões melhores. Resultado de dados feito pela pesquisa durante o período de 26 de agosto de 2020 até 2 de setembro do mesmo ano, a fim de construir uma resposta popular a respeito do tema assédio moral baseada na vivência dos participantes. A maior parte dos questionados foram mulheres, cerca de 80%. O interesse do público feminino pelo assunto pode ser um indicador que nesse nicho existe uma maior recorrência nas situações de assédio no ambiente laboral. A maior parte de pessoas que responderam às questões tem entre 14 a 23 anos. O fato de a pesquisa ter tido o maior acesso pelo público mais jovem pode ter ocorrido devido ao formato da pesquisa ser online. A maior parte dos questionados são de pessoas heterossexuais. A comunidade LGBTQI+, corresponde a aproximadamente 15%. O valor corresponde à realidade, visto que o grupo é uma minoria na sociedade. Nesse gráfico, a pergunta é se já foi humilhado ou ridicularizado após não exercer uma atividade. As situações de humilhação e ridicularização já ocorreram ao menos uma vez em mais da metade dos participantes, porém, elas de forma recorrente afetam sua minoria, de 11,43%. Isso indica que, em grande parte dos entrevistados, essas situações ocorrem em casos isolados. Com a pesquisa, foi notório que cerca de 43,8% dos entrevistados nunca se viram obrigados a realizar tarefas excessivas. Em contraste, 39,4% é obrigado sempre ou às vezes. Essa imposição de tarefas excessivas pode ser classificada como desvio ou acúmulo de função, algo que é totalmente vedado pela legislação brasileira. A pesquisa expôs que, em relação à supervisão excessiva, há uma distribuição relativamente homogênea. Porém, não podemos considerar o resultado satisfatório, tendo em vista que grande parte ainda enfrenta essa excessiva supervisão. Ela pode acarretar insegurança ou até mesmo estresse por parte do trabalhador. Sobre as pessoas que já foram constrangidas pela sua sexualidade, temos dois gráficos. Um sobre pessoas héteros e outro sobre pessoas LGBTQIA+. E claramente podemos ver mais uma cicatriz de uma sociedade LGBTfóbica, pois é visível a diferença dos números. Mais da metade das pessoas héteros nunca sofreram esse tipo de assédio. Já no outro gráfico vemos o contrário, já que o número de nunca está bem baixo. Esse é o relato de um participante LGBT que participou do nosso trabalho. Eu sei que sou minoria. É muito comum entre homens héteros usar gay derivados como xingamento, e eu tenho certeza absoluta que a partir do ponto que eu expor o quanto é chato ver sua sexualidade sendo usada como xingamento o dia todo, eu vou ser tido como um vitimista mimizento que estou exagerando. O problema não vai ser resolvido, talvez intensificado. Provavelmente eu vou ser alvo de antipatia pelos colegas. E só vai causar mais desconforto, porque, é claro, eu posso estudar o desconforto de ouvir que tal coisa de viado por mais de um ano de empresa, e sei que nenhum deles vai aguentar ouvir isso homofóbico uma vez sequer. A maioria dos participantes da pesquisa alegaram saber como agir, porém, foi visto de uma forma maçante dos relatos que o maior problema atual é que, apesar de saberem o que fazer, eles não sentem confiança nos meios de denúncia. Por fim, foi possível concluir que o assédio moral é uma triste realidade dentro do ambiente de trabalho que precisa ser combatida, tendo em vista que acarreta não só problemas psicológicos à vítima, como também perca de lucratividade para a empresa, tendo em vista que o funcionário que sofre assédio moral é menos produtivo e empenhado em suas funções. Esse foi o nosso trabalho e essas foram as nossas referências. Obrigada pela atenção.